Há pouco mais de um ano, o mundo mergulhava oficialmente na pandemia da Covid-19. Aeroportos fechados, cidades desertas, hospitais lotados, cemitérios insuficientes. Desde então, muita coisa mudou. Nossos hábitos, nossa liberdade, nossas certezas. A vida de todos, de alguma forma, foi impactada pela presença de um vírus invisível, perigoso e, para alguns, mortal. Um ano depois, começaram a ser aplicadas vacinas e outras passaram por testes de eficácia e segurança. Uma situação que coloca cientistas e laboratórios em destaque e governos em uma corrida. Atenta a tudo, a população esperando para ser imunizada. A pandemia da Covid-19 entra para a história por ter provocado o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Mas apesar do esforço sem precedentes, a distribuição global é ainda lenta e desigual. A corrida agora é outra. É para que a humanidade seja imunizada, mas na velocidade atual, isso pode demorar uns 3 anos. Mas é preciso que mais de 70% da população mundial tome a vacina para pensar em uma situação perto do normal. Fica com a gente porque está começando o especial Vacinas da TV Novo Tempo. 26 de fevereiro de 2020, dia em que o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado no Brasil, mais especificamente no estado de São Paulo. E desde então, o Brasil nunca mais foi o mesmo. O que antes parecia estar tão distante de nós, agora estava bem perto e em pouco tempo disseminou por todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o novo coronavírus matou mais do que H1N1, dengue e sarampo durante todo o ano de 2019. Um susto para a população brasileira. Com o aumento rápido do número de casos, o sistema de saúde de todo o país entrou em colapso. Já não era possível encontrar leitos para a quantidade de infectados. Pensando nisso, governantes decidiram abrir hospitais de campanha em estádios e ginásios dos municípios. De acordo com o levantamento, o Brasil chegou a construir 14 mil leitos em unidades móveis. São Paulo sempre é o primeiro lugar que chega, né, qualquer doença que está vindo de fora, foi o que aconteceu também com a Covid. O principal porta de entrada foi o Aeroporto Internacional de Guarulhos e, obviamente, o município de Guarulhos foi, depois da capital, o segundo município mais acometido no país. Em 8 de agosto, menos de 6 meses do início da pandemia, o Brasil chegou à triste marca de 100 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. E em janeiro de 2021, o número subiu para 200 mil pessoas. Neste mesmo mês, o estado de Manaus entrou em colapso com a falta de oxigênio. Quando os casos começaram a crescer, medidas protetivas foram tomadas. O isolamento social, o uso obrigatório de máscaras, a aferição de temperatura e a frequência do uso do álcool em gel passaram a fazer parte do cotidiano. Escolas foram fechadas, empresas começaram a trabalhar remotamente e, assim, os brasileiros e suas famílias precisaram se reinventar. Principalmente os profissionais da área da saúde, que atuaram incansavelmente na linha de frente e suas vidas foram afetadas radicalmente. Os via, né, pela chamada de vídeo, pelo celular, para matar a saudade, porque o sogro e a sogra são idosos. Minha mãe também do grupo de risco, né? Tem criança pequena na família, então assim, a gente se isolou bastante. Eu me isolei bastante dos familiares. Eles falaram que eu sumi, que eu desapareci, mas é devido à profissão, né? Para cuidar deles e cuidar da gente também. Talvez nunca iremos nos acostumar com tudo que foi causado por essa doença e as lembranças ficarão em nossas memórias. Afinal, mais de 450 mil pessoas vieram a óbito durante os últimos 14 meses. Mesmo assim, existem resultados que precisam ser lembrados, como a cura de aproximadamente 15 milhões de pessoas que lutaram bravamente contra a doença, além do inesquecível dia 17 de janeiro de 2021, data em que a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira pessoa vacinada no Brasil, o que representa um pouco de esperança para toda a população brasileira que anseia pela imunização.
Hoje a gente vai falar do que aconteceu depois. Em que pé estamos? Qual a eficiência dos imunizantes? As vacinas são seguras? O que é que o futuro nos reserva? Para entender tudo isso, preparamos reportagens que vão te mostrar como surgiram as vacinas, como elas ajudaram a diminuir doenças ao longo da história e também como elas são produzidas. Além disso, teremos convidados que já estão aqui com a gente. E você já pode ir mandando a sua pergunta, a sua dúvida sobre vacina para o nosso WhatsApp. O código é o 12 981 35 2908. 981 35 2908, que o especialista vai responder ao vivo. Voltamos em instantes. A luta contra as doenças é uma das buscas mais antigas dos seres humanos. Como se prevenir e se tornar imune a doenças? Nossa guerra, que fez muitas vítimas, a humanidade viu a chance de virar o jogo, numa experiência extremamente ousada para a época. Depois, chamada de vacinação. Mas como afinal a vacina surgiu e que doenças ela combateu? É o que você acompanha agora. Essa é uma ferramenta da medicina moderna que, mais uma vez, prova seu valor e importância. Mas para explicar como a vacina surgiu, temos que falar de uma doença que há tempos já não é lembrada: a varíola. Não se sabe ao certo quando a varíola surgiu. No século XVIII, por exemplo, cerca de 500 mil de pessoas morriam anualmente por conta da doença. Ricos e pobres. Casas reais europeias foram dizimadas pela varíola. Ela nunca fez distinção e era incontrolável. Até 1796, quando Edward Jenner entrou nessa história. Jenner era médico da zona rural e ele percebeu que o gado nos campos também tinha uma forma de varíola, a varíola bovina. E as ordenhadeiras, ao tirar o leite da vaca, contraíam essa doença, mas com sintomas muito mais leves. E depois, elas nunca mais contraíam a forma normal da doença. Então, ele pegou uma criança de uns 8, 9 anos e fez lá uma retirada da lesão da vaca, né, do tecido do úbere da vaca, e lancetou a pele do garoto e colocou essa massa da doença, né, na criança. E a criança, o menino, teve talvez um processo, uma lesãozinha na pele, mas não desenvolveu doença nenhuma. Ele deixou correr um tempo e depois desse tempo ele pegou e injetou nessa criança a varíola humana, que era um risco também muito grande, porque essa criança podia ficar doente e ia a óbito. O fato é que essa criança não desenvolveu varíola. A palavra vacina deriva justamente de variolae vaccinei, nome científico dado à varíola bovina. E a partir disso foram criadas algumas das vacinas mais importantes da história. Por exemplo, contra tétano, raiva, poliomielite, sarampo, tuberculose, entre tantas outras. Essas doenças foram controladas ao redor do mundo por meio de vacinas, com mais ou menos eficácia dependendo do lugar. Mas a varíola é a única doença que foi completamente erradicada do mundo por meio de vacinação. Hoje, se nós vivemos 70, 80 anos, um dos motivos é uma excelente cobertura vacinal. Pensa no Brasil, com todas as suas diferenças econômico-sociais. A vacinação ela é dada, né? O Programa Nacional de Vacinação, ele prevê vacinação irrestrita para pobres e ricos. Ninguém te pede a conta bancária. Então, a população cresce justamente porque eu tenho menos pessoas doentes, ou pelo menos menos pessoas morrendo no extrato intermediário da curva populacional e melhorando a qualidade de vida desse indivíduo que está no final da vida. E com isso aumenta a expectativa.
Eu tenho agora aqui a companhia da jornalista Carolina Rigengo. Seja muito bem-vinda, Carol. Boa noite. Boa muito noite. boa noite para você que está aí do outro lado. Carol, você tem acompanhado essa cobertura desde o início, indo a todas as coletivas, indo a hospitais, entrando em UTIs de Covid. Você tem feito realmente uma cobertura sobre esse assunto. Como é que tem sido vivenciar tão de perto esse assunto? Esse é o tema que a gente quer conversar com a Carol daqui a pouco. Agora é o seguinte, a gente também vai ter um especialista daqui a pouco, um médico, onde você vai poder tirar com toda a segurança as suas dúvidas sobre vacinação. Deixa eu mostrar aqui, porque logo depois que o vírus foi descoberto na China, logo já foi divulgado o sequenciamento do genoma, que é uma coisa importante, né, para os cientistas conseguirem desenvolver vacinas. Mais ou menos um mês depois disso, já haviam 20 vacinas sendo desenvolvidas por 5 grupos. A gente fez uma arte aqui mostrando para você quais eram esses grupos, olha. Moderna, Pfizer, Gamaleya, Oxford e AstraZeneca, Butantan, Sinovac. Esses são os laboratórios no mundo, né? Agora, Carol, as pautas aí começaram a ser outras depois desse momento, né? Muita coisa. Dúvidas sobre o vírus, lá atrás aquela história. A gente tem que usar máscara? Não, só para os profissionais de saúde. Hoje todo mundo, né, usando máscara. Como é que foi acompanhar esse momento onde as informações ainda eram muito complexas, nem os próprios cientistas, né, tinham a noção, porque era tudo muito novo, e ao mesmo tempo a população correndo riscos seríssimos? Olha, posso dizer, dentro do meu recorte, né, uma vez cobrindo aí há 1 ano e meio, que ainda hoje tem muito o que ser esclarecido a respeito, tanto para os cientistas quanto para a população. Eu queria até, se vocês me permitirem, fazer um esclarecimento. Ainda hoje eu recebi no meu celular, por parte da minha família mesmo, um áudio. Eu acho que eu não vou nem falar. Não vamos chamar de notícia, né? Um áudio falando a respeito da baixa eficácia da Coronavac, que a Coronavac não seria utilizada para quem tem mais idade, que ela não está resolvendo. Isso não é verdade. Estou falando aqui, não sou cientista, mas eu acompanho o tempo todo o que estão dizendo. Dimas Covas, que é um doutor e é o diretor-presidente do Instituto Butantan. Tem muita gente que tem uma questão aí meio duvidosa em relação à política, mas vamos deixar a política de lado e vamos falar de ciência, sim. Até uma das questões que eles esclarecem é a seguinte, que a gente até vê uma disparidade aí, né? A Pfizer com mais de 90% de eficácia, a Coronavac com 50,38%. Para quem só acompanha e está acompanhando um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de notícia, pode até parecer ser confuso. Mas o que, pelo menos para mim, faz muito sentido é saber que das outras vacinas tiveram outros grupos de pessoas. Então, vamos colocar assim, eu e você, Prof. Wagner, ele foi meu professor, para quem não sabe. Até outro dia eu estava na sala de aula e ele ministrando. Mas uma coisa é você juntar aí professores com jornalistas, e a outra é alguém, assim, né, como foi a Coronavac, somente as pessoas da saúde e esse grupo que está aí à frente da Covid. Então, é por isso que dá essa diferença. Eles estão mais expostos que qualquer um de nós. Com certeza. Agora, olha, então, dia 17 de janeiro de 2020, foi vacinada a primeira pessoa no Brasil. Você cobrindo toda essa pandemia 1 ano e meio, e justo nesse dia, você não estava lá, nessa que talvez tenha sido a melhor notícia até agora, né, Carol? Mas como foi a gente, depois de tanto tempo, ter uma boa notícia relacionada à Covid-19? Eu não estava lá, mas o meu noivo estava, então eu me senti representada. Família representada. Olha, é um alívio, né? É um alívio... Janeiro de 2021, só corrigindo, tá? 17 de janeiro de 2021. Já poderíamos estar sendo vacinados, né?
a nossa situação já poderia estar bem melhor, mas de qualquer maneira, só o fato de sabermos que temos aí agora e cada vez mais ofertas de vacina é muito bom, traz um alento para a gente, né? Porque todo mundo tá nessa assim, poxa, será que é hoje que eu pego esse vírus? Minha família, será que vou morrer se eu pegar? Porque o que tem, a gente viu aí o exemplo do Paulo Gustavo e do Thales, os dois pegaram, só que o Paulo Gustavo morreu e o Thales tá aí vivíssimo. Agora, você que não está fazendo essa cobertura, coletivas, hospitais, mas também entrevistando a população em geral, o que a gente chama no jornalismo de povo fala, né? Sempre tem. O que você sente, Carol, estando lá, entrevistando a população? As pessoas realmente querem ser vacinadas? Ou ainda existe muito medo, não só da doença, mas também do que tem se dito sobre as vacinas? Dentro de todos os grupos que eu já acompanhei, eu percebo assim, posso dizer que 98% das pessoas está segura e quer e tem essa pressa assim de, ai, quando é que chega meu grupo? Eu tô com 35 e ainda não tenho uma data específica pra gente, mas, por exemplo, eu tô ansiosa para que isso aconteça. Eu vi uma única pessoa, assim, ai, mas eu não sei o que é isso, eu não sei o que tem aí dentro dessa vacina. Só que, não sei, você deve ter acompanhado, você que está aí do outro lado, espero que tenha acompanhado também a CPI, o Dr. Dimas falando que o único cliente do Instituto Butantan, o principal cliente, vamos colocar assim, é o Ministério da Saúde. Então, desde quando todos nós que estamos aqui na frente da câmera, os que estão atrás das câmeras, nós éramos pequenos, a gente já recebia vacinas do Butantan, pelo Ministério da Saúde. Então, é até fora de lógica pensar que estamos sendo enganados ou que isso é um grande plano chinês de extermínio da Terra. Poxa, então o planeta inteiro está querendo nos exterminar? Isso não faz o menor sentido. A gente tem aqui, inclusive, uma tela mostrando as vacinas, laboratórios que estão disponíveis aqui no Brasil. Então, olha, a gente tem a Oxford AstraZeneca, ela foi aprovada primeiro para uso emergencial e depois teve a autorização definitiva. A gente precisa de 2 doses. Coronavac. Foi aprovada em uso emergencial, também 2 doses. Aí a gente tem a Pfizer, BioNTech, a autorização já foi dada como definitiva, não foi primeiro por emergencial, já foi logo aprovada como definitiva, também 2 doses. A Johnson & Johnson, a gente tem o status de uso emergencial e dose única. E a gente tem um consórcio, a COVAX Facility, existe uma resolução da Anvisa que todas as vacinas podem ser aplicadas no Brasil, nem todas elas estão disponíveis ainda, algumas sim e outras, quem sabe, em breve também estarão disponíveis aqui no Brasil. Na prática, até agora, a gente vê 3 vacinas já sendo aplicadas na população, né? Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A Janssen deve começar a partir de julho. E aí, Carol, você estava falando dos seus 35 anos, né? Agora, a grande dúvida é, quando é que a gente vai ser vacinado? Como é que esse cronograma vai ser aplicado, né? Ainda, inclusive, falando das vacinas, as disponíveis, 2 foram reprovadas. Então, não foram todas as vacinas que foram lançadas, foram aprovadas e aí a gente está vacinando a qualquer custo. 2 foram reprovadas, né? A russa, a Sputnik, e a indiana, a Covaxin. E aí? Como é que está esse cronograma? Quando é que o Brasil vai estar todo vacinado? Me responde, Carol. Nossa, essa é a pergunta que todos queremos saber, hein? Olha, existe o PNI, né, que é o Plano Nacional de Imunização, e existe o PEI, o Plano Estadual de Imunização. O governador João Dória diz pra gente mais de uma vez, nas coletivas, que o estado de São Paulo será vacinado completamente até o final deste ano. Estamos na torcida, porque por mais que exista boa vontade, exista uma negociação, todo mundo sabe que até pouco tempo teve atraso nos insumos, com essa relação aí da China, né, com o Brasil. Aliás, o probleminha do Brasil com a China, né? Mas o que foi divulgado até a última coletiva, que foi na quarta-feira,
existe uma perspectiva do estado de São Paulo vacinar em agosto o pessoal até 40, 45 anos. Gostaria de acreditar que até outubro, o pessoal dos 35... Vamos ver, né? E também aí é muito importante que todos estejam muito ligados em todos os estados em onde vai acontecer, qual a idade que vai acontecer a sua hora de vacinar. Porque, inclusive, a gente tem uma tabela por idade e uma tabela um pouquinho mais adiantada das prioridades por comorbidades, né? Então, é muito importante que você fique muito atento à hora de você tomar a sua vacina. Carol, eu quero agradecer muito a sua participação, que Deus continue te protegendo em toda essa cobertura, porque Amém. ainda não acabou. E eu não estou vacinada, então preciso me proteger bastante mesmo. Que Deus continue te guiando. E muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer. Beijo, beijo para quem está em casa. E, gente, se vacinem, não tenham medo, não tenham medo. Muito bem. Qual a sua dúvida sobre vacina? Fique ligado, porque no próximo bloco a gente tem um médico especialista em sistema imunológico para responder a sua pergunta. O nosso WhatsApp, já sabe, né? 12 981 35 2908. 12 981 35 2908. A gente volta já. Muita gente na expectativa para tomar a vacina contra a Covid-19. Só que para que a vacina chegue à população, é preciso todo um processo de produção. E é isso que você vai conferir agora na reportagem de Louise Maiana. O agito dos grandes centros deu lugar ao silêncio, que prenunciou a presença de um vírus desconhecido. A saída para que a realidade voltasse a ser como antes era única. Se chama vacina. Só que até a vacina chegar no braço de cada pessoa, um processo bem específico precisa acontecer. Tudo começa no laboratório. Os cientistas chamam de fase pré-clínica. Nesse momento, as vacinas são testadas em culturas de células e depois em animais. Se o imunizante for aprovado nesse estágio, os testes avançam para a fase 1, onde dezenas de pessoas recebem a vacina e assim se analisa se ela é tóxica ou não. A próxima é a fase 2. Aqui centenas de pessoas recebem a vacina e acontece também o teste da imunogenicidade, que nada mais é do que observar a presença de anticorpos em uma resposta imune do próprio organismo. Por último, vem a fase 3. Milhares de voluntários participam desta etapa. Alguns recebem doses da vacina e outros recebem o placebo. Os cientistas comparam a resposta desses dois grupos para verificar a eficácia do imunizante. Certamente a população que vacinada tem menos casos, tá? Vai ter menos casos, a população placebo, muito mais casos. E aí faz comparação de números que tiveram doença em vacinados e aqueles que receberam, que tiveram doença em placebo. E aí tem, então, a eficácia. E também a segurança da vacina, se teve reações adversas, coisas assim. De acordo com especialistas, a vacina anti-Covid tem como base estudos realizados em 2003 com o SARS-CoV-1 e com o MERS no Oriente Médio em 2012. Aproveitando essa plataforma, foi desenvolvida a vacina da Covid em tempo mais ou menos recorde. Lembrando também que uma das questões que barra a velocidade de uma vacina é a parte burocrática e financiamento. O mundo inteiro está voltado para isso. Então o mundo inteiro investiu dinheiro na pesquisa e facilitou a parte burocrática. Então isso facilitou. Claro, também tem que considerar o avanço da ciência. O que nós temos de avanço científico nos últimos anos propiciou essa facilidade de desenvolver uma vacina nesse tempo recorde. Confirmada a eficácia da vacina, agora é a vez de produzirem o IFA, que é o insumo farmacêutico ativo. Esses insumos são distribuídos aos laboratórios e lá ele é inspecionado, envasado, rotulado e embalado. Em seguida, as vacinas são distribuídas para imunizar a população. Para liberar cada lote de Coronavac, o controle de qualidade realiza testes também de volume para avaliar que tem no mínimo 5,7 ml dentro daquele frasco
e 10 doses extraídas. São 2 testes, de volume total e de doses extraídas. Então, com isso em mãos, a garantia pode avaliar que não houve nenhuma excursão de temperatura e pode também avaliar que todos os testes foram feitos e foram aprovados, liberando o produto para entrar na linha de invase. Então, após a liberação do lote pela garantia da qualidade e controle de qualidade, nós solicitamos esse produto ao estoque e após o recebimento é aqui que o produto fica armazenado, aguardando o processo de invase. O acesso dessa câmara-fria é controlada, então só pessoas autorizadas dentro da produção têm acesso a essa sala. O sorriso de Dona Lídia Gaeta está coberto pela máscara, mas o olhar dela não esconde a alegria por ter tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A sensação é de alívio, né? De você estar protegida e continuar tomando os cuidados, né? E assim, de vacina em vacina, a cada dose aplicada, o brasileiro segue na expectativa de voltar a viver os abraços, as reuniões em família, os passeios sem máscaras pelos parques, a liberdade de respirar fundo, estampar um sorriso e movimentar as ruas sem medo, sem receio e com segurança. Muita gente com saudade de um abraço desses, né? Bom, agora eu tenho aqui o Dr. Guida, que é especialista em sistema imunológico, e nós vamos saber tudo sobre o que acontece no nosso corpo quando tomamos uma vacina. Doutor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Wagner, boa noite a todos. Vamos começar explicando então, doutor, realmente o que acontece com o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, quando a gente faz uso de uma vacina. Aí eu acho que nem tem a ver só com Covid-19, né? Mas com qualquer vacina. A gente tem aqui uma arte mostrando um pouco de como funciona esse processo, né? Como age uma vacina no nosso organismo. Comece explicando pra gente, doutor. A vacina age no nosso organismo simulando o que acontece numa infecção natural. Nosso sistema imunológico, ele precisa passar por um processo de educação para responder a um agente novo que ele nunca teve contato anteriormente. Então, a primeira vez que nós entramos em contato com o vírus da varicela, que causa catapora, a gente não tem as células de defesa capazes de responder a este vírus ainda treinadas, ainda com a sua população expandida, capazes de nos defender nesse primeiro encontro. Daí, a partir do momento que você tem essa infecção, existe uma proliferação enorme daqueles linfócitos que vão produzir anticorpos de defesa, daqueles linfócitos que vão ser responsáveis por detectar que as células nossas estão doentes e atacar aquelas células doentes. E, a partir desse primeiro encontro, a gente desenvolve o que a gente chama de memória imunológica. Só que, dependendo da gravidade da doença, esperar ter uma doença tão grave para adquirir memória significa, às vezes, que uma parcela muito grande da população vai sucumbir. Foi por isso que, a partir do momento que você descobriu a possibilidade de inocular agentes atenuados, agentes mortos, você seria capaz de estimular o sistema imunológico da mesma forma. A gente conseguiu esse milagre, que é a vacina. Ela é capaz de erradicar doenças, ela é capaz de mudar a face epidemiológica do nosso mundo. O senhor já citou aí um pouco de como é o funcionamento da produção de uma vacina, né? Então, pelo que a gente entende, e agora todo mundo virou especialista em vacina, né? Mas nós não temos muito bons especialistas também, né? Muita informação equivocada circulando. Mas nós temos 4 tipos, né? 4 tecnologias diferentes para se produzir uma vacina. Aí queria que o senhor fosse explicando cada uma para a gente. A gente tem o vírus inativado, vetor viral, baseado em proteína e também o RNA-DNA. Então vamos começar pelo vírus inativado. Vamos lá. Né, que é a mais antiga, que a gente tem aí vários exemplos. É a vacina de influenza, da gripe, né? É a vacina da hepatite. São as vacinas que a gente toma em maior quantidade. Você faz uma cultura do vírus, né, usando ou embrião de ovos embrionados ou cultura de células, produz vírus. Depois você, quimicamente ou fisicamente, inativa aquele vírus
e você pega aquele vírus inativado, coloca junto dessa vacina o que a gente chama de adjuvantes para potencializar a resposta imunológica, e você, a partir daí, você é capaz de simular o que acontece numa infecção natural. Você entra em contato com aquele agente e fortalece o nosso sistema imunológico para produzir aquela linha de defesa que ele necessita. Olha, eu só quero dizer para você que você pode mandar sua pergunta para cá, tá? O WhatsApp está o tempo todo aqui na tela também, 12 98135 2908. O doutor está aqui, a gente está ao vivo nesse domingo para responder a sua pergunta e daqui a pouco a gente vai responder todas as suas dúvidas. Vetor viral, doutor, que é uma outra tecnologia para a produção de vacina. É uma tecnologia que é nova, né? Mas ela foi desenvolvida por causa da vacina do Ebola. O que a gente pega? A gente pega um vírus não replicante, né? Nesse sentido, ele é capaz de ser inoculado no organismo, estimular a produção de certas proteínas, mas ele não é capaz de formar o vírus inteiro para gerar um novo agente. Quando o senhor diz inoculado no organismo, o que isso quer dizer? Aplicado no músculo. Ele vai lá para dentro do nosso organismo, o vírus. Você pega, por exemplo, o adenovírus de chimpanzé ou o adenovírus de humano que foi modificado, você codifica esse vírus já contendo o que a gente quer que o sistema imune produza de defesa contra ele. No caso do coronavírus, a gente pegou a spike protein, a proteína S, que é a espículazinha que o vírus usa para entrar na célula. Daí viu que aquilo era o alvo principal, a gente sequenciou aquela proteína e inoculou, fez com que o vírus produzisse, junto do material genético dele, esse DNA que vai produzir essa proteína. Daí você aplica no indivíduo. Então a gente não fica doente porque o vírus não está inteiro ali dentro da gente. Não. Mas ele está aquela parte que faz com que o organismo consiga levantar as barreiras de defesa. É aquela peça-chave que o vírus precisa para entrar na célula, que é essa proteína S. Então, essa proteína spike. Então, quando você inocula esse vírus, ele vai entrar nas células do nosso organismo, vai entrar no núcleo, e o núcleo e vai mandar fazer essa proteína no RNA ribossomal, e a gente vai produzir essa proteína em grande quantidade e vai estimular o nosso sistema imunológico. Então, era como se a gente fabricasse a vacina dentro de nós mesmos. Baseado em proteína? Não, baseado em proteína é uma outra técnica. A gente tem um exemplo disso, que é a vacina da hepatite B. Okay. Que é uma vacina produzida por engenharia genética também, foi a primeira inovadora nesse sentido, em que você sintetiza fora do organismo essa proteína S, essa proteína que é chave para o vírus entrar nas nossas células, e inocula essa proteína no nosso organismo e a gente vai produzir aquele sistema de defesa. E aí a última, que é a RNA-DNA. Então, essa vacina, é importante dizer que a tecnologia já vinha sendo desenvolvida há muito tempo, principalmente na área de oncologia, né, para a gente poder dizer que a gente não foi do nada que isso surgiu. Nenhuma dessas vacinas surgiu do nada. Já existia anos de pesquisa que foram potencializados dessa forma para enfrentar a pandemia. Então, você faz o RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? É a receita de bolo para o nosso ribossoma fazer a proteína S. Então, ele vai dizer a sequência de aminoácidos que você vai fazer com que isso você produza a proteína S. Então, você pega esse RNA mensageiro, coloca numa capinha de lipídio, que com isso você faz com que ele consiga penetrar na célula e liberar esse RNA mensageiro dentro da célula. Ela se acopla no ribossoma, começa a produzir proteína S, estimula o sistema imunológico e a gente fica capaz de evitar a entrada do vírus selvagem, né? A gente que não entende profundamente dessa tecnologia, uma coisa que a gente entende a gente não quer mais continuar vivendo como a gente tem vivido nesse último período, vendo pessoas queridas indo embora, vendo a dificuldade que a gente tem para conseguir até desempenhar a nossa profissão, conseguir levar comida para dentro de casa. A gente tem esperança que essa vacinação aconteça em massa e esse vírus seja erradicado. Assim como, por exemplo, aconteceu outras vezes, né? Como aconteceu com a varíola. É uma esperança que a gente pode ter concreta, doutor? Olha, o vírus da varíola é um vírus que tem uma característica importante. Ele não adquiriu ao longo da história uma grande variabilidade capaz de enganar nosso sistema imunológico. Então é o mesmo vírus que estava circulando sempre.
E a gente não sabe a capacidade que o coronavírus tem de causar mutações que seriam capazes de enganar nosso sistema imunológico e fazer com que um indivíduo já vacinado para uma determinada cepa não se torne incapaz de responder a uma cepa nova. Então a gente não sabe se vai conseguir erradicar, mas com toda certeza a gente vai conseguir transformar essa doença dessa fase pandêmica para uma doença que você possa manter num nível controlado. A gente vai poder controlar a transmissão do coronavírus com toda certeza com as vacinas. Muito bem. Agora a gente vai ver as dúvidas, né, que chegaram aí do nosso público pelo WhatsApp, repetindo para você, porque você ainda pode mandar a sua, 12981352908. Você pode aproveitar para enviar, viu? Ainda a gente tem mais momentos aqui, como esse, ao longo do programa. Vamos lá para a primeira pergunta, vamos colocar na tela aqui para a gente ver e o doutor vai responder. Doutor, qual é a vacina mais eficaz? Então... É a Cláudia Castro. Obrigado, Cláudia. Oi, Cláudia. Eu vou te dizer uma coisa para você. Você só consegue fazer o comparativo entre vacinas quando você faz estudo head to head. É cabeça a cabeça. Você pega uma determinada população usando o mesmo critério para todas e fazer com que você faça realmente um estudo que tenha as mesmas regras para todas as vacinas. Senão você acaba correndo no risco de comparar coisas diferentes de formas diferentes. A comparação nunca vai dar certo, né? As vacinas que estão aí disponíveis no Brasil hoje em dia, todas precisam de 2 doses para a gente ter o que a gente chama de imunização primária. E assim, o que a gente pode perceber é que quando você tem estudos de vida real, como aconteceu com a Coronavac, a gente escolheu aqui no Brasil a população da área de saúde, que é exposta a uma elevada carga viral, sim, que é capaz de observar sintomas muito leves de uma forma muito precisa. Então, você teve uma eficácia global em torno de 50%. Quando você vai fazer o que aconteceu, olhar estudos de vida real, que aconteceu no Chile, quando você vacinou em massa uma parcela da população, você vê que essa eficácia global dela chega em torno de quase 70%. Então, e assim... Agora, quando você... isso para a infecção global como um todo. Agora, quando você vai comparar casos graves, você vai vendo que todas elas têm uma eficácia semelhante, em torno de 95%, 100%, 80%, mas a eficácia é semelhante. E quando você compara... o que é mais importante da vacina? É não ver a proteção individual, mas a proteção coletiva. Então, você tem que... A vacina mais eficaz para o nosso meio é a que estiver disponível naquele momento para a gente vacinar a nossa população. Então, se a gente tem Coronavac, faz Coronavac. Se a gente tem... Ou seja, não é para eu chegar lá no postinho e escolher a vacinação. Não vai poder. É para eu realmente tomar a vacina que está lá, aprovada pela OMS. Mas tem até mais uma pergunta aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. O Rogério Marques. Após tomar a segunda dose da vacina, por quanto tempo a pessoa fica com a proteção dessa vacina, doutor? Essa pergunta a gente ainda não sabe responder. Ainda não temos resposta. Ainda. O que provavelmente vai acontecer é que a gente vai ter que tomar reforço dessa vacina. Assim como acontece com as crianças. Com a vacina de influenza. Então a gente não sabe quando que vai ter que ser, quando vai estar disponível para a gente fazer esse reforço. Mas provavelmente essa vacina a gente vai ter que refazer a cada ano, a cada 5 anos, a gente não sabe ainda, mas o tempo dirá. Ainda é muito novidade, né, doutor? Ainda estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo tudo sobre esse vírus e agora estamos aprendendo sobre a vacina, né? Bom, no próximo bloco, o doutor Guida vai responder mais perguntas. Se você quer saber algo sobre a vacina, manda sua pergunta para 0 Operadora 12 981352908. De preferência, você pode usar a hashtag Dúvida Vacina, tá bom? A gente volta depois do intervalo. Até já. O programa especial Vacina já está de volta. As filas, como a gente bem sabe, nem sempre são vistas com bons olhos. Mas eu tenho certeza que uma fila em específico você está ansioso para poder finalmente enfrentar. Os repórteres J. Terres e Márcio Faria foram acompanhar um dia na fila de vacinação. Confira. É um papelzinho tão pequeno
mas que acumula tantos significados que poderia facilmente ser emoldurado. Essa carteirinha de vacinação é um símbolo de conquista e de esperança de um mundo livre da Covid-19. Mas até chegar aqui, a Ariane precisou passar por diversos pontos onde ela comprovou que realmente faz parte do grupo prioritário da vacinação. Curitibana de nascença, há mais de 20 anos mora em São José dos Campos, quarta cidade mais afetada pela Covid em todo o estado de São Paulo. Hoje, ela recebeu a primeira dose e o sentimento não poderia ser outro, senão alegria. Eu estou super feliz, eu acho que a expectativa de todo mundo é poder tomar a vacina. Eu não esperava que fosse chegar tão rápido e chegou um momento tão esperado, então estou super feliz em poder receber a vacina. A fila que a Ariane pegou para ser vacinada é parecida com aquela que você precisou enfrentar ou vai precisar pegar para ser imunizado. A apresentação de papelada, espera e até mesmo uma certa burocracia são necessárias para que todo o processo seja efetivado. Mas, sem dúvida, isso não tem desmotivado as pessoas que aqui vêm. Um a um, cada homem e mulher aqui vacinados parecem sair mais aliviados, mesmo que por hora só seja possível captar essa emoção por meio dos olhos. Cristina é a coordenadora do Programa Municipal de Imunização de São José dos Campos. Desde o início da vacinação, ela vem conversando com as pessoas que estão nas filas e, segundo ela, dizem estar mais seguros por estarem tomando a vacina. Só que a gente tem que lembrar o que, Jota? Como a epidemia ainda continua, você viu que reduziu um pouco o número de casos, é importante a gente continuar com as medidas de segurança. Eu sou uma profissional de saúde, eu trabalho com vacina, eu vacino, então eu já fui vacinada. Mas eu continuo usando álcool em gel, eu continuo lavando as minhas mãos e eu continuo usando a minha máscara. É super importante, a gente ainda não pode liberar essas medidas de segurança, esse distanciamento social, enquanto a gente não tiver o maior número de pessoas vacinadas. No dia da gravação dessa reportagem, mais uma boa notícia. A Organização Mundial da Saúde afirmou que todas as vacinas que estão sendo aplicadas são eficazes contra as novas variantes da Covid-19. Essa notícia traz alívio para todos, mas principalmente para as pessoas que têm algum tipo de comorbidade, que é o caso do Luciano. Ele tem 50 anos, é diabético e já lutou contra a Covid em janeiro deste ano. São apenas poucos segundos que separam o momento onde a enfermeira inicia os preparativos até a hora da aplicação. Luciano arregaça as mangas da camisa e nem titubeia em querer saber se é esta ou aquela vacina que está sendo aplicada em seu braço. Luciano, agora vacinado, como é que está o teu sentimento? Sim, de satisfação, né? Porque primeira dose tomada, né? Graças a Deus, e vamos tomar cuidado agora, dobrado, né? Redobrado, porque a gente sabe que não é fácil, né? E vida que segue, graças a Deus. Muito bem, a gente continua aqui no estúdio com o Dr. Guida e a gente aguarda a sua pergunta chegando aqui pra gente, para que a gente possa responder aqui nesse bloco. 0 operadora 12 98135 2908. Doutor, vamos falar sobre o caso das grávidas? Então, a gente teve a AstraZeneca sendo suspensa para as grávidas e a Pfizer anunciando que vai entrar num estudo. Por que isso aconteceu? Então, a gente teve um caso de um óbito de uma paciente de 35 anos e, por causa disso, foi suspensa a vacinação com a vacina da AstraZeneca até que se consiga estudar o que está acontecendo. As vacinas de vetor viral, como a da Janssen e da AstraZeneca, foi documentado casos raros de doença de trombose em pacientes, em mulheres jovens. Então, de uma forma de trombose atípica, que o paciente cursa com diminuição de plaqueta também. Então, por causa disso, se tomou a precaução de retirar a vacinação da vacina de AstraZeneca nesse grupo de gestantes. Agora, ainda nesse universo das grávidas, a gente teve casos de bebês, nascendo imunizados. Por que isso não acontece com outras vacinas? Que uma mãe toma, mas o bebê não nasce imunizado? Não, isso acontece. A gente, inclusive, tem muitas vacinas que são feitas na gestação para que o bebê já nasça com anticorpos contra aquelas doenças. A vacina de coqueluche, que foi introduzida na gestante, a vacina de tétano, já dota aquele bebê de anticorpos suficientes para que ele não sofra de doenças tão graves como o tétano neonatal, como a coqueluche nos primeiros meses de vida.
porque ele já está protegido, já carrega aquela que a gente chama de imunização passiva. Entendi. Que ele recebe através dos anticorpos da mãe. Bom, são muitas as perguntas, não sou só eu que tenho, doutor. O público em casa quer muito tirar as dúvidas. Vamos lá para mais uma pergunta aqui, que chegou pelo nosso WhatsApp. Repetindo para você aqui o WhatsApp, o telefone é o 12 98135 2908. Você pode mandar a sua pergunta para a gente. Vamos lá para mais uma aqui. Quero saber por que muita gente que tomou as 2 vacinas, mesmo assim, pegou o Covid-19, a Sandra Mara. Acho que ela quer dizer que tomaram 2 doses da vacina, né? Então, muita gente não é estatisticamente, às vezes, confiável, né? O que é muita gente, O que é né? muita gente. Então, assim, nenhuma vacina é 100% eficaz, tá? E a gente sabe que para controlar uma doença, a gente precisa que os indivíduos estejam imunizados, mas que o vírus não esteja circulando na população em grande escala. Então, quando você tem, no período de uma epidemia, uma grande circulação viral, aquela porcentagem de pacientes que não respondem à vacina, eles não vão se beneficiar da imunidade de rebanho. E a gente vai ter ocorrência. Mas basta ver o que aconteceu em Serrana, onde você conseguiu garantir 75% de imunização do grupo e com isso você baixou assustadoramente a incidência do Covid-19. Excelente. Agora, é como até uma profissional de saúde falou na reportagem aqui do Jota, né? Então, ela já foi vacinada, mas ela continua de máscara, continua com o uso de álcool em gel e continua lavando as mãos. Isso ainda precisa continuar acontecendo. Mais uma pergunta aqui na tela para a gente responder agora. Gostaria de saber sobre as reações em cada pessoa. Tem a ver com a imunidade alta ou baixa daquela pessoa? A Jade Santos é quem pergunta, doutor. Tem a ver com uma variabilidade individual e tem a ver com imunizante. Tem vacinas que são mais propensas a causar reação e dor no local, por causa do adjuvante. Tem vacinas que são tão potentes em estimular o sistema imunológico que vai acontecer do paciente ter mais febre, mais dor no corpo. E tem vacinas que especificamente predispõem num grupo muito pequeno de pacientes de desenvolver reações raras. Então, a gente depende da vacina e depende da resposta de cada indivíduo. Se, de uma forma geral, você tiver febre, dor no corpo e dor no local da aplicação, é porque seu sistema imunológico está funcionando bem. Legal. Ele está tendo uma boa resposta. É normal, não é um problema. Não é problema. Essas reações são comuns com vacina e traduzem bom funcionamento do sistema imunológico. Excelente. Muitas perguntas chegando, vamos responder mais uma aqui. Anice, boa noite. Essa nova cepa que veio da Índia, coloca as pessoas já vacinadas em risco também, doutor? Para a maioria das vacinas que estão disponíveis, que foram testadas, parece que essa cepa não consegue driblar 100% a vacina. Em algumas ela pode baixar um pouquinho a eficácia, mas a vacinação com as vacinas que estão presentes ainda são capazes de deter essas variantes do coronavírus. Então, assim, até agora a gente não teve uma cepa que conseguiu vencer completamente a vacina. Ainda não. A gente teve diminuição de eficácia. Ok. Talvez até pela capacidade que algumas cepas têm de se transmitir de uma forma muito mais rápida. Então, mas a gente não conseguiu ainda ter aquela grande mutação que vai enganar o nosso sistema imunológico e fazer com que ele não responda àquilo que ele já recebeu imunização. Olha, a gente tem tanto interesse aqui nessas dúvidas, que até uma criança mandou uma pergunta e mandou em vídeo. Vamos acompanhar aqui essa dúvida para o Dr. Guida responder. Oi, eu sou o Arthur, eu sou aqui de Manaus e quero saber do doutor quando que as crianças vão tomar vacina, que dia, que noite, que semana, não sei quando. Pronto. Muito bom. Que dia, que hora, quando, doutor? Por Oi, favor. Arthur. Deixa eu falar diretamente aqui para você. Arthur, a gente não tem essa resposta, mas a gente começa a ter esperança de que isso aconteça. Nos Estados Unidos já estão vacinando com a vacina da Pfizer a partir dos 12 anos de idade, já estão sendo estabelecidos protocolos para vacinar as crianças a partir dos 6 anos, os estudos estão em andamento, e aqui no Brasil a gente já tem essa vacina da Pfizer. Se eles liberarem lá,
talvez chegue rápido aqui essa decisão. Mas provavelmente no futuro, Arthur, as crianças ao nascer, no seu primeiro ano de vida, a vacina do coronavírus já vai estar incorporada no Plano Nacional de Imunização para as crianças. Ainda é um futuro que eu não sei dizer quando chegar, mas ele vai chegar. Porque o sistema imunológico das crianças ele é até mais capaz de responder às vacinas do que os adultos. Então, as crianças vão ser no futuro o grupo prioritário. Um grande abraço, Arthur. Fique com Deus e continue cultivando a sua esperança. Em breve, Arthur, em breve. Tem mais uma pergunta em vídeo, não é isso? Vamos acompanhar aqui mais uma, então. Vamos lá. Olá, meu nome é Tiago e eu sou aqui de São Paulo. Eu quero perguntar para o doutor, considerando que essa vacina foi aprovada em uso emergencial, se podemos considerar a mesma efetividade das outras vacinas que já conhecemos e usamos há décadas. Obrigado. Só lembrando aqui, né, doutor, algumas foram aprovadas emergencial e depois já mudaram o status para definitiva, né? Definitivo. Então, esse é um problema de regulação, né? Então, você quando tem um planejamento para lançar a vacina, normalmente aquela fase 1, 2, 3, e depois quando você começa a vacinar, aquilo demora anos. A gente teve que fazer isso em câmera aceleradíssima, mas em nenhuma dessas etapas foi pulado os critérios, foi passado por cima dos critérios de segurança, de avaliar bem as eficácias. E lógico que quando a gente começa a vacinar em massa, a gente começa a ver algumas coisas, tem-se os cuidados necessários para se parar de fazer a vacinação quando acender uma luz vermelha, mas a gente está, por enquanto, está tudo bem, está tudo sob controle, tá bom? Legal. Vamos lá, mais uma pergunta, mais uma participação aqui, nosso especial. Ibiracema Viola. Estou me recuperando da Covid-19 há uma semana. Quanto tempo terei que esperar para me vacinar? Então, assim, depende da gravidade da doença. Às vezes o paciente pode ficar com sintomas muito prolongados. Enquanto você não recuperar totalmente o seu estado geral, o seu bom estado geral, você não deve receber vacinas. Mas em torno dos 30 dias você já pode ser vacinado. 30 dias. 30 dias. Ok. Temos mais pergunta aí no vídeo? Então vamos lá, mais uma pergunta aqui para o Dr. Guida. Ney, boa noite. Algumas dessas vacinas apresentadas pode causar mutação genética, podendo virar até um jacaré? Não vai virar jacaré, não. Isso circulou, né, por aí, mas... Não, de jeito nenhum, né? Assim, a tecnologia para se conseguir mudar o gene, né? A gente já tem para corrigir determinadas doenças genéticas, doenças da minha área, que eu estudo das imunodeficiências, a gente é capaz de fazer terapia gênica, mas isso é um processo tão sofisticado, que requer tanto cuidado, que seria impossível, do ponto de vista científico, causar uma mudança genética. Então, uma vacina não muda a constituição genética do ser humano. A gente não tem esse poder todo, senão a gente já teria desenvolvido isso para fazer coisas muito melhores do que transformar o ser humano em jacaré. A gente teria conseguido erradicar uma série de doenças. Então, a gente vai ser um dia capaz de mudar geneticamente o ser humano para corrigir defeitos genéticos. E não para causar mais mal para a humanidade. Se Deus quiser, o ser humano vai desenvolver a ciência ao lado da ética, para não deixar nunca acontecer isso. Amém. Vamos lá rapidinho, mais uma para fechar esse bloco, acho que dá tempo ainda. Camila, boa noite. Quanto tempo dura o efeito da vacina AstraZeneca? Vamos ter que vacinar todos os anos? É isso que a gente não sabe ainda, né? Sabe ainda. Esses estudos que começaram de fase 3, eles continuam, os pacientes continuam sendo acompanhados para a detecção do nível de anticorpos, se eles vão se infectar ou não. E a partir desses precursores, a gente vai ter que conseguir estabelecer medidas de saúde pública para saber quando vai ser preciso fazer ou não esse reforço vacinal. Muito bom. Doutor, muito obrigado por todas as dúvidas respondidas aqui. Foi extremamente importante. Deixa eu só dizer o seguinte, não conseguimos responder a todas as perguntas que chegaram. Mas esse especial, ele continua, porque o doutor Guida já está indo toda quarta-feira ao Revista Novo Tempo, ao vivo, está lá virtualmente às 18h45 e na próxima quarta-feira e nas subsequentes, ele vai continuar respondendo a essas dúvidas que chegaram aqui no especial e também ali ao vivo no Revista. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado você, Wagner. Obrigado a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Olha, questão da vacina é um pouco controversa para alguns religiosos. E a gente vai apresentar agora uma entrevista que mostra a visão dos adventistas do sétimo dia sobre vacinação. Olá, Wagner. Olá, amigos que acompanham esse programa especial da TV Novo Tempo. Eu sou Felipe Lemos, assessor de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e estou hoje com o pastor Stanley Arco, que é o presidente da Igreja Adventista para 8 países sul-americanos. Tudo bem, pastor Stanley? Tudo bem. Contigo também? Tudo certo. Pastor Stanley, o cristão pode ou deve ser vacinado e por quê? Nós entendemos claramente, por orientação bíblica, de que o cristão deve ter hábitos saudáveis que servem de proteção a enfermidades, principalmente essas enfermidades pandêmicas que nós vemos hoje em dia. Então, nós temos razão religiosa, com base na fé, de recomendar a cada pessoa a vacinar para sua imunização. Interessante. Agora, um outro aspecto é que o senhor falou sobre a questão bíblica. Mas o que exatamente é essa base bíblica para que as pessoas sejam vacinadas? Há inúmeras passagens, em realidade, mas eu vou ler uma que está em 1 Coríntios 6, verso 19. Ela diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, claramente o Senhor vem trazendo para nós a responsabilidade de manter o cuidado da saúde física e mental. Além disso, uma segunda coisa é que eu, quando estou cuidando da minha saúde, estou cuidando do outro. Estou cuidando dos meus familiares, dos meus vizinhos, da minha comunidade onde estou. É importante esse amar os outros também. Uma terceira coisa é que nossa cofundadora, Ellen White, disse claramente da importância, e vários livros, inclusive, foram escritos nesse sentido, do cuidado da saúde. Além disso, nós fizemos uma declaração clara como Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde nós consideramos e valorizamos e respeitamos a escolha do indivíduo. Se você acha melhor não tomar, nós respeitamos, embora consideremos que o melhor é que estejamos vacinados para imunizar a mim, minha família e a minha comunidade. Muito bem, pastor. Inclusive saiu uma pesquisa na Datafolha que fala que os evangélicos são os mais resistentes à vacinação. Seria essa uma razão porque a Igreja Adventista tem enfatizado bastante ou tem dado uma certa ênfase na necessidade da imunização? Sabe, historicamente, nós como Igreja Adventista valorizamos a saúde das pessoas. Nós podemos ver isso claramente através da formação de hospitais e clínicas adventistas que estão em todo o mundo, inclusive escolas de medicina. Então, a saúde é importante e nós continuamos valorizando isso na importância da imunização. Muito obrigado, pastor Stanley, pelas informações, por essa contextualização sobre como pensa a Igreja Adventista a respeito da imunização. Muito obrigado. Obrigado, Felipe e pastor Stanley. A gente vai para um rápido intervalo, mas fique com a gente, porque no próximo bloco nós vamos falar com um especialista em tendência para dar um vislumbre do que podemos esperar do futuro. E teremos também a participação do pastor Arilton Oliveira. É bem rapidinho, a gente volta em instantes com o nosso especial Vacinas. Na linha de frente, vários profissionais foram contaminados pelo vírus. A gente vai contar a história de um deles. Um jovem de 23 anos surpreendeu a equipe médica. Foram quase 7 meses internado, 4 intubações. Entre outros desafios que ele teve que vencer, o vírus. Uma história de superação que mobilizou uma rede de solidariedade e oração no Brasil e no mundo. Aos
Aos 23 anos é assim que o Gabriel gosta de passar o tempo, ajudando crianças e adolescentes a se desenvolverem de forma física, mental e espiritual. É responsável por liderar diversos clubes de desbravadores de Manaus, Amazonas. O jovem é formado em enfermagem e trabalha em um hospital público voltado para pacientes oncológicos. Ele é instrumentador cirúrgico. No coração, carrega o desejo de ser médico e uma vontade de poder ajudar aqueles que, na maioria das vezes, estão passando por um dos momentos mais frágeis da vida. Uma paixão que divide com a mãe, que é técnica em enfermagem no hospital em que ele trabalha. Mas o que eles não imaginavam é que com a pandemia, esses papéis seriam invertidos e que agora seria a vez do Gabriel lutar bravamente pela vida. Quando ele internou, eu já estava afastada há 14 dias para me tratar. Quando ele internou, aí quer dizer, eu não tive nem chance de sentir os sintomas do Covid. O que admirou muito a equipe foi que, na época, o vírus estava pegando só os idosos. E eu era o único jovem de 23 anos que tinha sido infectado aqui. Então foi um alarme grande. Os médicos ficaram, nossa, é um caso inédito. No dia 30 de abril do ano passado, o Gabriel foi entubado. Esta seria apenas a primeira das 4 intubações que ele passaria. E um amigo da mamãe foi lá comigo. Ela também trabalha no hospital que eu fiquei. Foi lá comigo e eu peguei no braço dele antes de ser entubado. E disse, mano, avisa pra mamãe que eu vou, mas eu volto. E enquanto o Gabriel estava inconsciente, situações no mínimo inusitadas aconteceram. Aonde eu estava não era conectado ao gerador de energia, então houve um apagão no hospital. E os ventiladores mecânicos, eles possuem uma bateria, porém é igual a de notebook. Ela fica conectada direto, ela vicia. Ou seja, depois que apaga, ela dura uns 15 minutos. Aí, quando houve um apagão, os enfermeiros, fisioterapeutas, corriam com o ambu para ventilar os pacientes manualmente. Chegaram no meu quarto, o ventilador mecânico estava ligado por mais de 40 minutos. O tempo é curto para falar das diversas situações em que a equipe médica se sentiu impressionada. Muitas vezes, a conexão da traqueostomia caía e interrompia o fluxo de oxigênio, o fluxo de ventilação, que era o que me mantinha vivo, os aparelhos. E quando ela caía, interrompia o fluxo. E por diversas vezes, os enfermeiros falavam para mim que ouvia de madrugada uma voz. Vai ver o Gabriel. E quando eles chegavam lá no meu quarto, a conexão estava fora. E eles imediatamente conectavam e eu voltava ao normal, a respirar. Em meio aos desafios, o Gabriel finalmente acordou. Do lado de fora, amigos estavam esperando uma rede de solidariedade que ganhou o mundo. Gente de Portugal, do Chile, da Argentina, meus amigos dos Estados Unidos em peso, tanto ajudando financeiramente como espiritualmente, em oração, clamores, grupos de orações da madrugada no Brasil inteiro. Orações que continuam pedindo ao céu pela recuperação completa do Gabriel. É que com tanto tempo internado, ele teve que reaprender, desde movimentos simples como escovar os dentes até a dirigir. Primeira vez dirigindo. Sempre falo que Deus me deu ele por 2 vezes. Me deu ele quando nasceu, que ele faz aniversário dia 24 de dezembro. E agora novamente, meu filho hoje satura bem, não precisa mais de oxigênio.
não precisa mais de máquinas. Eu estou muito grata a Deus por tudo. As coisas mudaram muito rápido quando começou a pandemia. Imagina passar 2 Dias das Mães sem poder abraçar, visitar. Quem pensaria numa coisa dessas antes de 2020? E aí a gente vai ficando pensativo. Será que a vida vai voltar ao normal? Será que a gente vai poder aglomerar, andar sem máscara? Vamos parar de perder as pessoas que a gente ama? A gente conversou com o Dr. Eduardo Massad, que é matemático e médico, estudioso da Fundação Getúlio Vargas, sobre o futuro. Eu converso agora com o Dr. Eduardo Massad, ele que é médico epidemiologista, matemático e também professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Professor, para começar, eu quero saber, o pior realmente está por vir? A continuar com esse ritmo em conta-gotas, nós ainda podemos observar uma terceira onda, cujo tamanho vai depender fundamentalmente da disponibilidade de vacinas. Veja que nós ainda não vacinamos nem 10% da nossa população, quando o ideal para controlar essa epidemia seriam índices acima de 70% a 80%. Portanto, pode piorar um pouquinho ainda assim. Há um impacto demográfico na população mundial por causa da pandemia? Sim, certamente nós vamos ter um impacto demográfico. Por 2 razões. Primeiro, pelo número de óbitos que a gente está observando. Se a gente considerar que morre mais ou menos no mundo, perto de 60 milhões de pessoas. Tá? Eu acredito que o número de mortos total no mundo pela Covid pode chegar perto de 5 milhões. Portanto, nós vamos ter uma proporção significativa de aumento de mortes em relação às outras mortes. Em alguns lugares, como por exemplo no Brasil, em alguns locais, o número de mortos no mês já ultrapassou o número de nascidos. Ou seja, nós vamos ter certamente um impacto demográfico por conta da pandemia. Professor, então quais os riscos de novas epidemias? E quais os comportamentos atuais que poderiam potencializar o surgimento de outras pandemias também? Depende fundamentalmente do comportamento das pessoas. O nosso contato com vírus, principalmente por alimentação de animais silvestres e outro tipo de contato que a gente tenha com alguns animais reservatórios, podem definitivamente propiciar o surgimento de novos coronavírus, novos vírus de influenza, inclusive novos vírus ainda desconhecidos. Os reservatórios mais importantes de vírus que existem no mundo são os morcegos, várias classes e espécies de morcego. Acontece que esses morcegos, você não precisa ter um contato diretamente com eles. Tá? Basta que eles contaminem algum tipo de alimento ou qualquer outro tipo de contato indireto que a espécie humana possa ter. Por exemplo, alguns animais que podem ser reservatórios intermediários. Isso não significa que as pessoas devem buscar matar os morcegos, né? Já que eles também são importantes integrantes da cadeia alimentar, não é isso? Claro, muito pelo contrário. Eles não são espécies danosas da espécie humana. Eles têm um papel importante no ecossistema. O nosso problema é ter o contato, às vezes inevitável. Então, nós não devemos nos preocupar em erradicar essas espécies, mas sim, dentro do possível, evitar o contato. Ninguém precisa comer morcego, por exemplo. E com o que já vimos na história até agora, o que pode acontecer de fato no futuro? O curso natural dessa epidemia é que ele vai se abrandando com o tempo. Ou seja, vão aparecendo outras variantes que podem ser mais transmissíveis, mas elas tendem, com o tempo, a ficarem menos letais. De modo que eu imaginaria que daqui a alguns poucos anos, o coronavírus vai se transformar num vírus de uma gripezinha realmente pouco letal. Com relação a outros vírus ainda desconhecidos e com potencial patogênico importante, o que eu tenho mais medo é o vírus da influenza, porque o vírus da influenza
ele pode ter recombinações e aparecimento de novas variantes que, além de muito transmissíveis, podem ser extremamente letais. Então, o que a gente conseguiria fazer para tentar prevenir isso? É tentar estudar as possíveis recombinações e já começar a trabalhar no sentido de ter vacinas antes que a pandemia seja deflagrada. Isso também vale para outros coronavírus. Essa foi uma pandemia que foi a mais agressiva na história? A epidemia do H1N1 de 1918 foi muito pior do que essa, muito pior. Para você ter uma ideia, estima-se que pode ter morrido 100 milhões de pessoas, quando na época a população mundial era de pouco mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja, uma doença que eliminou quase 10% da população mundial. Isso significaria que hoje em dia nós estaríamos, se fosse do mesmo nível de agressividade, perto de 1 bilhão de pessoas que teriam morrido dessa pandemia. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Então, não é nem de longe a pior epidemia da história. O senhor acredita que a pandemia da Covid-19 é um ensaio? Eu imaginava que não ia passar de 1 milhão o número de mortos, quando, na verdade, pode chegar a 5 milhões. E que, portanto, se fosse menos de 1 milhão de mortos, ela seria realmente um preparo para alguma coisa que pode ser pior e que pode ainda vir. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acho que pode vir alguma coisa pior do que a Covid-19. E a gente tem que tirar os aprendizados possíveis dessa pandemia atual. Logo depois que o vírus foi identificado, foi desenvolvido um teste muito confiável, muito acurado e muito sensível. Mas poucos lugares souberam usar essa ferramenta. Esse é um aprendizado para uma próxima pandemia. Tomem a vacina assim que for oferecida. Qualquer vacina. Todas são ótimas. Não perca tempo escolhendo vacina. Tome aquela que for disponibilizada o quanto antes. Professor, obrigada por dividir conhecimento com o nosso público e trazer tantas informações relevantes. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Voltamos aos estúdios com você, Wagner. Agora a gente tem aqui a presença do pastor Arilton Oliveira com a gente. Nós vamos continuar falando sobre futuro, inclusive. Boa noite, pastor. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos. Alegria poder estar aqui participando dessa temática tão importante para o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho, pastor, que a primeira coisa que a gente poderia conversar é o seguinte: é um momento onde todo mundo ficou muito assustado, ninguém esperava que a gente passaria por uma coisa desse tamanho, como tem sido essa pandemia, e aí tem se falado sobre finitude da vida e também, de repente, do mundo. Agora, o senhor segura nas suas mãos a Bíblia, nós temos profecias que falam sobre o fim desse mundo. Coronavírus é realmente algum indício do fim do mundo? Ô Wagner, eu acho que essa pergunta tem sido feita por muitas pessoas, né? Especialmente nesse momento que a gente se aproxima aí de 500 mil, né, de mortos só aqui no Brasil. Mas eu queria levar o telespectador comigo a um texto da Palavra de Deus pronunciado pelo próprio Cristo no seu discurso profético, aqui em Mateus capítulo 24, e nos versos 38 e 39, Jesus diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante que quando Jesus menciona a proximidade da sua vinda, ele faz uma associação com os dias anteriores ao dilúvio. E Jesus diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nada errado em se casarem, darem-se casamento. Jesus está enfatizando o seguinte: eles estavam na sua rotina normal. Vida cotidiana. A vida estava normal para todos. Havia ali alguém advertindo. O fim viria, e nós sabemos pela Bíblia que pelo menos por 120 anos Noé anunciou a chegada do dilúvio. Mas eles não aceitaram o convite. O cenário que Jesus pinta para nós é que o mundo vai estar num ambiente onde haverá paz e segurança. Porque quando chegarmos nesse ambiente, é que sobrevirá a repentina destruição. Agora, é claro que pandemias como esta
são placas indicativas de que nós nos aproximamos do destino final. Então, cada um desses problemas graves que nós enfrentamos, como epidemias e pandemias, o aumento da violência, da mortandade, são sinais também preditos por Jesus que iriam compor os últimos dias. Então, ao mesmo tempo que a gente acredita pela Bíblia que a humanidade não vai ser exterminada por um vírus, porque não é essa previsão que Jesus fez, é um indicativo de que nós nos aproximamos do clímax da história humana. Agora, uma outra coisa também que circula muito é o seguinte: Deus não está feliz com o jeito que a humanidade está caminhando. O pecado, práticas que são contrárias à palavra de Deus e muito presentes no mundo que a gente está vivendo. Então, o coronavírus seria uma forma de castigo divino por conta dessa situação de mundo que a gente vive. Existe realmente alguma indicação bíblica? A gente está vivendo, assim como o Egito viveu, uma praga mandada pelo céu? Deus não provoca o mal, Wagner. Essa é uma verdade que a Bíblia nos ensina. E a gente tem que acreditar nisso. O originador do mal é Satanás. Agora, Deus é tão bondoso que Ele usa o mal provocado por Satanás para nosso benefício, de uma maneira ou de outra. Você mencionou as pragas do Egito, né? Se você for lá para Êxodo capítulo 7 até o capítulo 12, você encontra ali as 10 pragas que Deus mandou sobre a terra do Egito. Agora, foram ações punitivas ou de misericórdia? Temos que olhar pelos dois aspectos, porque Deus queria libertar o seu povo, que já estava escravo por 4 séculos, e não havia outra forma da nação egípcia ceder, senão pelas pragas. Agora, alguns têm associado ao Covid-19 com uma praga do tempo do fim. Se nós formos para Apocalipse, capítulo 16, você vai encontrar aí 7 pragas. Interessante que das 10 do Egito, 4 vão se reproduzir no tempo do fim agora. 4 são pragas nas mesmas linhas, nos mesmos eventos, e 3 novas pragas. Só que essas 7 pragas descritas em Apocalipse, elas só começarão a cair no momento que nós chamamos pós-fechamento da porta da graça. Ou seja, quando cair a primeira praga, Apocalipse 16, 2, o destino de todo ser humano para a salvação ou perdição já estará definido. E como nós acreditamos que isso não aconteceu, nós não podemos associar a essa pandemia a uma praga apocalíptica. Mas por que a gente acredita que isso não aconteceu? Essa porta da graça não podia ter se fechado e essa ser a primeira praga? É porque quando você lê Apocalipse 15, 8, você tem uma cena do santuário, e quando Jesus deixa o santuário, e ninguém pode penetrar no santuário, uma voz diz assim: até que se cumpram as 7 pragas. E então em seguida cai a primeira praga. Então, quando cair a primeira praga, que serão úlceras malignas e perniciosas, uma repetição do que houve no Egito, será a certeza para todos de que a porta da graça se fechou. Então, ela só se fecha quando cai a primeira praga. E aí a gente sabe claramente qual é a primeira praga, e não é essa que a gente está vivendo, obviamente. E não essa, exatamente. Entendi. Pastor, estamos vivendo um cenário de medo, mas acreditamos também que o medo é inimigo da fé. Como é que o cristão tem que se comportar nesse momento? Porque sabemos que temos sim a bênção de Deus, mas por outro lado temos um vírus que levou quase 500 mil de pessoas. Então, como é que a gente mantém paz em meio a essa tempestade? A Novo Tempo tem um programa no ar, né? Esperança em tempo de crise. Como é que a gente mantém a esperança nesse momento de uma crise tão profunda e mundial? Eu queria lembrar as palavras do famoso evangelista Billy Graham, que você também conhece, né? Ele disse assim certa vez: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Eu gosto dessa frase dele. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. E na última página da Bíblia você tem 2 capítulos, Apocalipse 21 e 22. E em Apocalipse 21, versículo 1, João diz assim: eis que crio novos céus e nova terra, pois as primeiras coisas já passaram. Essa pandemia vai ficar na história, ela vai passar. E quando chegamos no versículo 4, João diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte
já não existirá. Então nós podemos acreditar, Wagner, que no futuro as coisas ficarão bem, porque nós lemos a última página da Bíblia. Muito obrigado, pastor Arilton, pela sua participação. Olha, e nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia. Quando chegar a hora, vacine-se, mas não esqueça, mantenha distanciamento social, use máscara sempre, higienize as suas mãos, cuide-se e cuidado principalmente com as outras pessoas. E como finalizamos aqui, tenha fé. Conhecemos a última página da Bíblia e sabemos que tudo vai terminar bem. Obrigado e boa noite.